começo, o que se identificou é que, dentre as diversas formas de se desviar dinheiro nesse Brasil, né, essa organização criminosa resolveu utilizar-se de um método que é até bastante simples, sabe? Não é nada complicado. A gente fala de lavagem de dinheiro e tal, não sei o que, acha que é um negócio muito complicado. Na verdade não é, sabe? Nesse caso, se usou de empresas fantasmas. Ou empresas fantasmas ou empresas fictícias. O que significa essas empresas fantasmas e essas empresas fictícias? São empresas que só existem no papel. Elas só existem dentro de um envelope embaixo do braço do dono da empresa. Né? Essas empresas foram duas empresas lá de Cajazeiras, CFCO e Tecnova, ambas do Francisco Justino Nascimento, que venceu as duas juntas no estado da Paraíba, 177 licitações. Quando se constatou e provou que essas empresas eram fantasmas, teve-se a compreensão de que todo recurso público que transitou pela conta dessas empresas foi de alguma forma desviado. Seja para empregando de alguma forma na obra, fazendo a obra de qualquer jeito, sabe? Seja o dinheiro simplesmente desaparecendo. Por quê? Porque quando se constata que a empresa é fantasma, a proposta que ela apresenta é fantasma, o acervo que ela apresenta é fantasma, a documentação que ela apresenta é fantasma. Ela não tem nada, sabe? Tudo que ela acha que fez, na verdade não fez, mas alguém fez. Nesse momento é que se identificou quem seriam os agentes responsáveis pela segunda camada da empreitada criminosa. Porque me parece claro que se uma empresa fantasma não executa a obra, alguém precisa fazer. Porque, não sei em alguns casos, mas na grande maioria dos casos, obra inacabada chama muita atenção, né? Sabe, né? Então a obra precisa ser feita de alguma forma. E os desvios são os mais subrepetícios possíveis. Então, nesse caso, se identificou agentes executores dentro de cada prefeitura municipal investigada. Né? Esses agentes executores eles eram, de uma forma ou de outra, ligados à administração municipal. Tá? Motivo pelo qual não poderiam listar regularmente. Tá? Muitas vezes o que se verificou é que o mesmo agente que executava a obra, fiscalizava a obra. E o mesmo agente que realizava a obra, fiscalizava a obra, elaborava as planilhas para justificar a despesa pública daquelas obras. Né? Então, enfim, esses agentes executores, eles executavam as obras, forneciam a documentação para justificar as despesas públicas, né? E aí parte dos valores no final eram empregados nas obras, e parte era invariavelmente desviado. Motivo pelo qual eu não saberia dizer exatamente quanto foi desviado. Isso depende, em cada caso, de uma vistoria dos órgãos de fiscalização. A CGU fez isso maravilhosamente bem na primeira fase da operação, sabe, quando visitou diversas obras nesses 4 municípios e constatou em relação a cada um deles o desvio de recursos públicos. Esses desvios foram apontados na denúncia, né, e dizendo em relação a cada obra quanto foi desviado. Né? E em relação às outras obras, isso aí depende sempre de fiscalização. Posso dizer apenas que, nas mãos das empresas fantasmas, passaram, né, mais de 18 milhões de recursos públicos aqui no estado da Paraíba, só no estado da Paraíba. E nessa segunda fase da operação, que foi cumprida hoje, demos cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de condução coercitiva, pelos fatos e pelas razões que o doutor Tiago expôs, o quê? Observado o quê? A reiteração da prática criminosa. Então, apenas para ressaltar, é uma operação conjunta do Ministério Público, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. E importante também destacar que esses órgãos, os órgãos de persecução penal, eles estão atentos a ações desses grupos, uma vez processados, denunciados, investigados. Caso venham a delinquir novamente, os órgãos de persecução penal, eles estão atentos e não vão deixar que esses grupos, ou parte dessas pessoas, desses grupos, voltem a delinquir e a cometer crimes relacionados a desvio de recursos públicos, como fraude de licitação, corrupção e peculato. Então, hoje, todas as medidas que foram expedidas pelo Juízo Federal foram cumpridas pela Polícia Federal. Os 5 mandados de busca e apreensão, 2 conduções coercitivas e 2 prisões preventivas. E nas buscas que foram realizadas, hoje, alguma documentação foi apreendida, mídias, aparelhos celulares e
pelo que foi possível identificar até agora, uma parte da documentação já sinaliza realmente que o grupo, as pessoas ali que estão sendo investigadas, realmente continuam a delinquir. Isso é uma análise prévia, esse material ainda vai ser analisado, mas tudo indica, tudo sinaliza para que essas pessoas que estão sendo investigadas, estão sendo processadas, tudo indica que continua a delinquir. Isso ainda vai ser analisado de uma forma mais severa. O que a gente pode adiantar, não tivemos acesso aos documentos, mas em contato com as equipes que executaram, foram arrecadados alguns documentos em uma das empresas que foi alvo da busca, que sinalizam ali para o que o doutor Tiago falou, a continuidade da prática criminosa, ou seja, papéis timbrados em branco de várias empresas, entendeu? É um artifício utilizado normalmente para fraudar e montar licitações. Então, esse tipo de documento foi arrecadado em uma das empresas que foi alvo da busca de hoje. Então, por isso que na minha fala eu sinalizei que possivelmente o que foi objeto da arrecadação e da apreensão que está sendo feita hoje demonstra aquele indício que a gente tinha, que o Ministério Público Federal tinha quando pediu as medidas, de que a prática criminosa, ela continua. Então, isso ainda vai ser analisado de uma forma mais apurada e detalhada, mas a informação preliminar que a gente tem é que tudo indica que realmente o grupo continuava a delinquir. Todos os mandados de prisão preventiva foram cumpridos, todas as conduções coercitivas foram cumpridas, né? Todos os mandados de busca e apreensão nas residências, os 5 mandados foram cumpridos também, né? E o material vai ser analisado. Toda a segunda parte da pergunta, do que diz respeito ao que foi verificado entre a primeira fase e a segunda fase, como disse, vasto material que foi apreendido, tá? Deu origem a dezenas de investigações, né? Essas investigações, boa parte delas, permanece em sigilo, para preservar até a efetividade das medidas que estão sendo tomadas, né? Outras não, outras inclusive já foram, já estão se encaminhando para denúncias, para ações de improbidade. Essas medidas tomadas nessa segunda fase, elas são, em boa parte, também originárias das investigações que foram feitas na primeira parte, né? Basta dizer que não saberíamos que haveria uma reiteração criminosa se não tivéssemos analisado o material e soubéssemos em quais obras, em quais locais essas pessoas atuavam, né? Para que pudéssemos, quando nos deparamos com o ato de reiteração criminosa, pudéssemos dizer, voltaram a reincidir. Né? Então, boa parte é também por isso, é do contexto, é como se diz, o conhecimento a respeito disso aqui é cumulativo, né? O que sabemos ontem, né, ajuda no que sabemos hoje, e o que nós descobrimos hoje certamente ajudará no que faremos em seguida. Delatar, né? Não é nem delação, na verdade é colaboração premiada, né? Colaborar com a justiça não é o camarada vir sentar na frente e dizer, eu tenho informações sobre isso, e ele não conseguiu provar. Tá? A palavra do delator, tá, só serve se ele conseguir provar o que diz, né? Isso é muito importante. Falado a respeito disso, dizendo como funciona a delação, ele obtém alguns benefícios, né, penais baseados nas informações que traz, que possa vir atingir outras pessoas ou aprofundar a investigação em relação às pessoas já conhecidas, né? O senhor pode imaginar a partir disso, de que a contribuição que os colaboradores trouxeram nesse caso da operação foi enorme. Várias informações, vários documentos foram trazidos pelos colaboradores, mas não só por eles, né? Mas que esses documentos, eles foram vistos no contexto de todos os documentos que foram apreendidos desde o início. Então, muitas vezes se tem todo o panorama, né, e falta-se só a perspectiva. E quando o colaborador traz essa perspectiva e consegue provar essa perspectiva, né, vocês podem imaginar o quanto isso traz novos elementos de investigação para os órgãos do Estado. Se eu quero respondendo objetivamente, sim, as delações são parte bastante importante da investigação. No caso da prisão preventiva, são 2 motivos diferentes. A prisão preventiva do José Hélio é baseada na reiteração criminosa, né? Se diz que ele voltou a
refazer os atos criminosos que foi denunciado anteriormente, já foi denunciado, inclusive tem uma ação penal em curso contra ele, em que imputa ele diversos crimes, né? E se verificou agora que ele tinha voltado a cometer esses crimes. Esse foi o motivo da prisão do José Hélio. A prisão do Mário Messias, ela obedece a dois motivos. Né? Primeiro, é a reinteração criminosa, que se verificou, voltou a cometer outros crimes, idênticos crimes ao que já tinha cometido, e também em face da tentativa deliberada que se verificou do Mário Messias Filho de atrapalhar a investigação criminal. Tá? Por isso que o Ministério Público pretende, nessa data, apresentar a denúncia, ação penal, contra o Mário Messias por esse crime que eu acabei de falar do artigo 2º, inciso 1º da Lei do Crime Organizado. Grande parte da investigação, grande parte das investigações que foram originadas a partir do material que foi apreendido na primeira fase da operação, permanece em sigilo. Justamente para não comprometer, porque aí já é fácil demais, né? Aí é você dizer, olha, estou investigando e que, portanto, você pode tomar todas as medidas para que isso seja frustrado. Então, a Operação Andaime, ela não tem a pretensão de simbolizar nenhuma espécie de baluarte que luta contra a corrupção. A outra corrupção no Brasil, ela é feita no dia a dia, né? Pelas pessoas. As pessoas que não aceitam serem roubadas do dinheiro público. Esse é o combate contra a corrupção. Esse é o combate à corrupção que vai dar certo. O que se faz nesta operação é tentar se responsabilizar pessoas que sabemos que se locupletaram, que enriqueceram com dinheiro público. Né? Então, as pretensões são menos pretensiosas, né? Então, tem pretensão, exceto aquela de desempenhar algum serviço, tá? De pegar cada uma dessas investigações que nós temos e levá-las até o final. Tá? E aí se encerraremos a operação. Digo apenas assim, que boa parte da responsabilidade pela leniência que se tem com atos de corrupção, sobretudo aqui no sertão do estado da Paraíba, se deve muito a uma cultura que é de décadas, de dilapidação dos recursos públicos. Pessoas que sabemos, todos sabem, todos conhecem, que se enriqueceram através de cargos públicos. Né? E essas pessoas, elas durante muito tempo deixaram de ser vistas como criminosas que são, e passaram a ser vistas até como pessoas espertas. Né? O cara que se enriquece com dinheiro público é esperto. Né? E talvez a mudança de percepção seja justamente a que essas pessoas, elas não são espertas. Né? Essas pessoas, elas não são espertas, elas são criminosas. O criminoso do colarinho branco é igual ao criminoso de sangue. A diferença é que o criminoso do colarinho branco mata muito mais. Né? Então, esse talvez seja a diferença e a percepção das pessoas se mudar neste aspecto, se pelo menos pararem para pensar nesse aspecto, né, já é uma grande contribuição.